Imagine um homem que durante a noite contrabandeava eletrônicos pela fronteira com o Paraguai, mas durante o dia construía escolas gratuitas para crianças da periferia, que movimentava milhões em mercadorias ilegais, mas investia cada centavo em hospitais, creches e programas sociais que o governo havia abandonado. O que você vai descobrir sobre José Carlos Pereira, conhecido como Zé do Rádio, vai mostrar a face mais complexa e contraditória do crime brasileiro dos anos 1980. Ele não era apenas mais um contrabandista, era fenômeno social que expôs as falhas do Estado brasileiro ao oferecer serviços públicos que deveriam ser responsabilidade oficial. Mas antes de revelar como um menino pobre de Ciudad del Oeste se tornou o Robin Hood da fronteira, preciso contar sobre o dilema ético que dividiu autoridades brasileiras. Como prender um criminoso que fazia mais pela educação pública que secretários de educação oficiais? Porque quando você entender por que mães de família faziam vigília para proteger Zé do Rádio da polícia, vai perceber que nem todo crime é igual. Essa história vai mostrar como a realidade pode ser muito mais complexa que filmes de Hollywood. De onde vocês estão assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade. E se vocês gostam de histórias reais que fazem a gente questionar tudo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque a saga do Zé do Rádio vai fazer vocês repensarem sobre crime, justiça e responsabilidade social. José Carlos Pereira nasceu em 12 de junho de 1962, em uma das favelas de Ciudad del Oeste, cidade paraguaia que cresceu, na fronteira com o Brasil, como centro mundial de contrabando e comércio informal. Era filho de família de retirantes nordestinos que migraram para a fronteira em busca de oportunidades que não encontravam no sertão. Ciudad del Este, dos anos 1960, era território sem lei, onde brasileiros, paraguaios, árabes e chineses conviviam no maior mercado negro da América Latina. Era ambiente onde fronteira entre legal e ilegal desaparecia completamente. Lugar perfeito para a criança inteligente aprender que sobrevivência exige criatividade moral. Zé sempre foi diferente dos outros meninos da favela, lembrou vizinha aposentada. Não era malandro comum que queria vida fácil. Era menino sério que estudava durante o dia e trabalhava durante a noite. Sonhava em melhorar a vida da família através do estudo. Aos 8 anos, Zé já trabalhava como passador, criança que transportava mercadorias pequenas através da Ponte da Amizade, sem despertar suspeitas da Receita Federal. Era trabalho perigoso que exigia inteligência, coragem e, principalmente, capacidade de não ser pego pelas autoridades. O apelido Zé do Rádio surgiu porque especializou-se no transporte de aparelhos eletrônicos, especialmente rádios transistorizados que eram febre nos anos 1970. Conseguia esconder até 6 rádios no corpo magro, atravessava a fronteira como estudante comum, vendia mercadorias em Foz do Iguaçu. Mas Zé não era apenas mais uma criança exploradora pelo comércio fronteiriço. Tinha obsessão pela educação que impressionava adultos. Frequentava a escola paraguaia durante manhã, escola brasileira durante tarde. Estudava sozinho durante madrugada. Era dedicação que chamava a atenção de professores dos dois lados da fronteira. Zé perguntava coisas que criança normal não pergunta, lembrou professora aposentada. Queria saber por que existiam pobres e ricos. Por que governo não construía escolas suficientes? Por que crianças trabalhavam ao invés de estudar? Era menino que já pensava como adulto. Durante a adolescência, Zé frequentou a mais eficiente escola de negócios da América Latina, as ruas de Ciudad del Este, onde aprendeu logística internacional, câmbio de moedas, negociação intercultural e principalmente como transformar desvantagem legal em oportunidade comercial. O primeiro professor foi seu Antônio Paraguaio, veterano contrabandista que controlava parte significativa do comércio eletrônico da fronteira. Antônio ensinou Zé princípios básicos, como avaliar qualidade de mercadorias, calcular margens de lucro, identificar oportunidades de mercado. Zé era aluno excepcional, admitiu seu Antônio anos depois. Aprendia rápido, fazia perguntas inteligentes, nunca repetia erros. Mas tinha diferença fundamental. Sempre perguntava sobre responsabilidade social dos negócios. Era preocupação que criminoso normal não tem. Aos 16 anos, Zé dominava completamente a operação de contrabando de pequena escala. Conhecia todos os fornecedores chineses, tinha rede de transportadores confiáveis, sabia exatamente como evitar fiscalização brasileira.
Era expertise que poucos adultos conseguiam desenvolver. O sucesso nos negócios permitiu Zé realizar sonho de infância. Terminou o ensino médio em escola particular de Foz do Iguaçu, onde era um dos melhores alunos da turma, apesar de trabalhar durante madrugadas inteiras no transporte de mercadorias ilegais. Durante essa época, desenvolveu também consciência social que o diferenciava de outros contrabandistas. Zé visitava regularmente favelas brasileiras. Conversava com mães que não conseguiam matricular filhos na escola. Via crianças abandonadas pelo sistema educacional público. Zé sempre dizia que um dia ia usar dinheiro do contrabando para construir escolas. Contou amigo da época. O pessoal achava que era sonho de menino, mas ele falava com convicção que assustava. Não era promessa vazia, era projeto de vida. Em 1982, aos 20 anos, Zé estabeleceu operação de contrabando que revolucionaria comércio eletrônico na região sul do Brasil. Não era apenas mais um sacoleiro que atravessava a fronteira com mercadorias escondidas. Era empresário que criou sistema logístico sofisticado. O primeiro grande golpe foi a importação clandestina de 500 videocassetes Betamax diretamente do Japão. Zé percebeu que tecnologia ainda não havia chegado oficialmente ao Brasil, mas demanda reprimida era enorme. Era oportunidade de lucro extraordinário para quem tivesse coragem de arriscar. Zé pensava como CEO multinacional. Admirou o investigador da Receita Federal que o perseguiu durante anos. Não improvisava nada. Tinha planos de negócios detalhados, análise de mercado, até pesquisa de satisfação com clientes. Tratava contrabando como empresa legítima. A operação cresceu rapidamente. Zé estabeleceu rede de fornecedores em Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Criou sistema de transporte que usava caminhões, barcos, até aviões pequenos. Era a logística internacional que rivalizava com empresas totalmente legais. Entre 1983 e 1985, a organização de Zé importou ilegalmente mais de 50 milhões de dólares em eletrônicos, valores atuais, incluindo televisores, rádios, Walkman, primeiros computadores pessoais. Era volume que representava parcela significativa do mercado brasileiro de eletrônicos. Mas Zé não era contrabandista movido apenas por ganância pessoal. Desde o início, destinava 60% dos lucros para fundo social, que criara informalmente para financiar projetos comunitários em favelas da região. O sucesso comercial trouxe também a atenção indesejada das autoridades brasileiras. Receita Federal, Polícia Federal, até Exército começaram operações específicas para desmantelar rede que estava causando prejuízos bilionários à arrecadação nacional. Em 1984, Zé realizou o sonho de infância ao inaugurar a primeira escola construída inteiramente com dinheiro do contrabando. Escola Esperança foi erguida na favela Vila Portes, em Foz do Iguaçu, onde 300 crianças estavam fora do sistema educacional oficial. A construção durou 8 meses e custou o equivalente a 2 milhões de dólares atuais. Zé contratou arquitetos, engenheiros, pedagogos, todos os melhores profissionais disponíveis. Era investimento em educação que a prefeitura local nunca havia feito na região. Era escola melhor que muitas particulares, lembrou professora que trabalhou no projeto. Biblioteca completa, laboratório de ciências, até quadra poliesportiva. Zé não economizava em nada que pudesse beneficiar a educação das crianças. A inauguração oficial causou constrangimento político extraordinário. Escola construída por contrabandista era mais bem equipada que estabelecimentos oficiais da rede pública. Era demonstração prática de que crime organizado estava suprindo falhas do Estado. Zé fez questão de participar pessoalmente da cerimônia de inauguração, apesar do risco de prisão. Discurso foi emocionado. Esta escola prova que dinheiro existe para a educação. Problema não é falta de recursos, é falta de vontade política. A reação das autoridades foi ambígua. Secretário Municipal de Educação elogiou a iniciativa, mas delegado da Polícia Federal prometeu intensificar perseguição ao criminoso filantropo, que estava expondo incompetência governamental. Durante o primeiro ano de funcionamento, Escola Esperança alcançou índices de aprovação superiores à média nacional. Era sucesso educacional que validava investimento social de Zé e pressionava autoridades a explicar por que não conseguiam resultados similares. O sucesso da primeira escola motivou Zé a expandir drasticamente atividades sociais. Entre 1985 e 1989,
construiu mais 6 escolas, 2 creches, um posto de saúde e até biblioteca pública em comunidades abandonadas pelo poder público. Cada projeto era financiado integralmente com lucros do contrabando, executado com padrão técnico superior ao de obras governamentais, entregue no prazo prometido. Era eficiência que contrastava dramaticamente com lentidão e corrupção de projetos oficiais. Zé fazia em 6 meses o que prefeitura prometia em 6 anos, comentou o morador da Vila Portes. Não tinha burocracia, não tinha corrupção, não tinha promessa vazia. Decidia construir escola na segunda-feira, inaugurava na sexta-feira do mês seguinte. O método de seleção de beneficiários era rigoroso. Zé visitava pessoalmente comunidades carentes, conversava com mães de família, identificava necessidades mais urgentes, priorizava locais onde o governo havia prometido investimentos, mas nunca cumpriu. Durante auge da atividade social, projetos de Zé empregavam mais de 200 pessoas, engenheiros, pedreiros, professores, enfermeiros, até assistentes sociais. Era geração de empregos legais financiada com dinheiro ilegal. A popularidade cresceu proporcionalmente aos benefícios sociais. Zé não era apenas respeitado, era idolatrado por milhares de famílias que tinham acesso à educação e saúde, graças aos investimentos do contrabandista. Jornais locais começaram a chamá-lo de Robin Hood da fronteira, comparação que Zé rejeitava energicamente. Robin Hood roubava de ricos para dar aos pobres. Eu não roubo de ninguém. Apenas evito pagar impostos que governo desperdiça. Em 1988, Zé do Rádio se tornou problema político nacional. Como prender criminoso que fazia mais pelos pobres que programas governamentais oficiais? Era dilema ético que dividia autoridades entre cumprimento da lei e reconhecimento de benefícios sociais. O ministro da Fazenda queria prisão imediata para estancar sangria fiscal causada pelo contrabando. Receita Federal estimava que a operação de Zé causava prejuízo anual superior a 100 milhões de dólares em impostos não recolhidos. Mas o governador do Paraná hesitava em autorizar a operação militar contra homem que construíra mais escolas que governo estadual nos últimos 5 anos. Era constrangimento político que expunha falhas estruturais de políticas públicas. Zé criou situação impossível, admitiu o secretário de Segurança da época. Legalmente era criminoso que merecia prisão. Moralmente era benfeitor que merecia reconhecimento. Como conciliar cumprimento da lei com justiça social? A imprensa nacional descobriu história e transformou Zé em celebridade controversa. Revistas publicaram reportagens extensas sobre contrabandista do bem. Programas de televisão debateram ética de crimes com fins sociais. Pesquisa de opinião pública revelou que 67% da população apoiava atividades sociais de Zé, mesmo sabendo a origem ilegal dos recursos. Era a legitimidade popular que complicava qualquer ação policial contra a organização. Durante esse período, Zé recebeu propostas para legalizar atividades. Políticos ofereceram parcerias, empresários sugeriram sociedades, até ONGs internacionais queriam financiar projetos sociais. Todas foram rejeitadas. Não quero branquear dinheiro ou comprar consciência limpa, declarou Zé em entrevista. Sistema é corrupto. Aceitar legitimação seria me tornar parte da corrupção que combato. Em março de 1990, pressão internacional forçou o governo brasileiro a agir contra contrabando na Tríplice Fronteira. Operação Fronteira Limpa mobilizou 500 policiais federais, militares do Exército, até agentes da Receita Federal para desmantelar redes criminosas. Zé do Rádio era alvo prioritário, líder de organização que causava maior prejuízo fiscal e, ironicamente, maior constrangimento político devido às atividades sociais que financiava. A primeira fase da operação foi desastrosa para autoridades. População local organizou vigílias para proteger Zé, mães bloquearam estradas com crianças das escolas que ele construíra, até padre local fez sermão defendendo criminoso cristão. Era guerra assimétrica, relatou o coronel que comandou a operação. Não enfrentávamos apenas organização criminosa, enfrentávamos movimento social que via Zé como herói. População defendia criminoso contra a polícia. Durante 2 meses, Zé conseguiu escapar de cerco policial usando o conhecimento profundo da região fronteiriça e, principalmente, apoio incondicional da população beneficiada por suas ações sociais.
A perseguição se intensificou quando o governo descobriu que Zé estava negociando diretamente com fabricantes asiáticos para importar equipamentos médicos para hospitais públicos brasileiros. Era a escalada que transformava contrabando eletrônico em questão de saúde pública. Em junho de 1990, traição interna finalmente permitiu captura de Zé. Informações privilegiadas revelaram localização de esconderijo, horários de movimentação, até códigos de comunicação da organização. A prisão de Zé do Rádio em 23 de junho de 1990 causou comoção social sem precedentes na região da Tríplice Fronteira. Milhares de pessoas saíram às ruas protestando contra a injustiça de prender homem que dedicara a vida a ajudar pobres. As manifestações incluíram greve de professores das escolas construídas por Zé, ocupação de prefeituras locais, até vigília permanente em frente à delegação da Polícia Federal. Era mobilização popular que surpreendeu autoridades. Nunca vimos nada parecido, admitiu o delegado responsável pela prisão. Não era protesto de criminosos defendendo o chefe. Era movimento legítimo de famílias defendendo o benfeitor. Zé tinha legitimidade social que nenhum político conseguia. Durante interrogatório, Zé manteve postura digna e coerente. Assumiu completamente responsabilidade pelo contrabando, mas defendeu o uso dos recursos para fins sociais. Prefiro ser criminoso que constrói escolas a ser político honesto que não faz nada. A documentação apreendida revelou extensão completa das atividades sociais. 8 escolas funcionando, 1.200 crianças matriculadas, 45 professores empregados, 2 postos de saúde atendendo 15 mil pessoas mensalmente. Era império social construído com dinheiro do crime. Mais impressionante foi a descoberta de que Zé mantinha contabilidade rigorosa separando recursos pessoais de investimentos sociais. Vivia modestamente, dirigia carro simples, morava em casa pequena. Todo luxo era destinado aos projetos comunitários. Zé era criminoso mais honesto que muitos políticos, comentou o contador que analisou documentos. Prestava contas detalhadas de cada centavo investido. Tinha transparência que governo brasileiro nunca teve. O processo criminal de Zé do Rádio se transformou em debate nacional sobre justiça social, eficiência do Estado e limites éticos da desobediência civil. Era julgamento que transcendia questões legais para abordar falhas estruturais da sociedade brasileira. A defesa, liderada pelo criminalista Márcio Thomas Bastos, argumentou que Zé praticara crime necessário para suprir omissões criminosas do poder público. Era tese jurídica ousada que buscava justificar ilegalidade através de fins sociais. Réu violou lei tributária, mas cumpriu Constituição Federal que garante direito à educação, declarou o advogado. Estado que abandona pobres não tem legitimidade moral para punir quem os protege. A acusação, representada pelo Ministério Público Federal, manteve posição técnica. Independente de motivações, contrabando causara prejuízos bilionários à União e criara precedente perigoso de justificar crime através de filantropia. Lei não faz exceções para criminosos bonzinhos, argumentou o procurador. Se permitirmos violação fiscal para fins sociais, qualquer criminoso poderá alegar motivações altruísticas para escapar da punição. Durante depoimentos, desfilaram no tribunal centenas de beneficiários dos projetos de Zé, mães de alunos das escolas, pacientes atendidos nos postos de saúde, professores empregados nas instituições. Era demonstração emocional de impacto social real. Meus filhos aprenderam a ler graças ao Zé, declarou Dona Maria, doméstica e mãe de 3 crianças. Governo nunca fez nada por nós. Como podem prender homem que salvou o futuro dos nossos filhos? Em 1992, Zé do Rádio foi condenado a 8 anos de prisão por formação de quadrilha, sonegação fiscal e contrabando. Era a sentença que gerou protestos, mas também alívio entre autoridades que finalmente resolveram caso politicamente embaraçoso. Durante o cumprimento da pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, Zé continuou financiando discretamente projetos sociais através de intermediários. Dinheiro escondido antes da prisão garantia funcionamento das escolas e postos de saúde por mais 2 anos. Zé estava preso, mas projetos continuavam funcionando, revelou investigação posterior. Havia planejado tudo para garantir continuidade dos serviços mesmo durante a ausência forçada. Era responsabilidade social que impressionava até críticos.
A prisão de Zé teve consequências sociais imediatas. Sem financiamento constante, 2 escolas fecharam, posto de saúde reduziu atendimentos, projetos de expansão foram cancelados. Era demonstração prática de dependência que comunidades haviam desenvolvido. Governo estadual prometeu assumir manutenção dos equipamentos sociais, mas burocracia e falta de verbas específicas causaram deterioração gradual. Em 2 anos, apenas metade dos projetos continuava funcionando adequadamente. Era prova de que Zé fazia melhor que governo, comentou ex-aluna de escola construída pelo contrabandista. Enquanto ele financiava, tudo funcionava perfeitamente. Governo assumiu e virou bagunça. Durante prisão, Zé recebeu propostas para escrever livro, participar de documentários, até candidatar-se a cargo político após libertação. Todas foram rejeitadas com o argumento de que não queria lucrar com própria história. Em 1996, após cumprir 4 anos de prisão, Zé do Rádio foi libertado em regime semiaberto. Saída causou expectativa e apreensão. População esperava a retomada dos projetos sociais. Autoridades temiam volta do contrabando organizado. Zé surpreendeu todos ao anunciar a aposentadoria definitiva do crime. Usou o dinheiro restante para estabelecer pequeno negócio legítimo, oficina mecânica que empregava ex-detentos em processo de ressocialização. Idade e prisão me ensinaram que existem formas legais de ajudar pessoas, declarou em entrevista. Não preciso mais ser criminoso para ser útil socialmente. A mudança foi recebida com sentimentos mistos pela comunidade. Muitos respeitavam decisão de regeneração, mas outros lamentavam o fim do financiamento para projetos sociais que o governo não conseguia manter adequadamente. Durante primeiros anos de liberdade, Zé manteve perfil discreto. Trabalhava diariamente na oficina, evitava entrevistas, recusava convites para eventos políticos. Era tentativa de construir vida normal após décadas de notoriedade criminal. Mas passado de criminoso do bem, o perseguia constantemente. Jornalistas procuravam regularmente, acadêmicos queriam estudar caso, até produtores de cinema ofereciam contratos para biografias cinematográficas. Zé se tornou símbolo involuntário. Analisou o sociólogo que estudou o período. Representava contradições do Brasil, país onde criminoso fazia mais pelos pobres que políticos eleitos democraticamente. Zé do Rádio morreu em 2018 aos 56 anos, vítima de câncer. Funeral reuniu milhares de pessoas, incluindo ex-alunos das escolas que construíra, famílias beneficiadas pelos postos de saúde, até autoridades que o haviam perseguido. Era fim de era, declarou o prefeito durante cerimônia. Zé representava a época em que sociedade civil supria falhas do Estado através de métodos questionáveis. Hoje temos programas sociais que tornam figuras como ele desnecessárias. Mas a análise mais profunda revela que o legado de Zé transcende questões legais ou morais. Suas ações expuseram contradições estruturais de país que permite a acumulação de riqueza através de sonegação fiscal, mas pune severamente quem usa mesmos métodos para fins sociais. Zé foi produto de Estado falido, reflete cientista político. Surgiu porque governo abandonou responsabilidades constitucionais. Quando o Estado funciona adequadamente, Robin Hoods se tornam desnecessários. O caso também demonstra limites da legalidade quando confrontada com urgência social extrema. Zé violou leis tributárias, mas cumpriu princípios constitucionais de garantir educação e saúde para a população abandonada. Hoje, escolas construídas por Zé continuam funcionando sob administração municipal. Placas oficiais creditar construção ao governo, mas população local preserva a memória de quem realmente financiou a educação de seus filhos. 25 anos após prisão, figura de Zé do Rádio continua gerando debates sobre justiça social, eficiência estatal e limites éticos da desobediência civil. Era criminoso que expôs falhas do sistema ao oferecer soluções que deveriam ser responsabilidade pública. Para defensores, Zé representava a tradição brasileira de jeitinho, aplicado para fins nobres. Era prova de que iniciativa privada, mesmo ilegal, pode ser mais eficiente que burocracia governamental na solução de problemas sociais urgentes. Zé fez o que tinha que ser feito. Defende ex-beneficiário. Governo prometia e não cumpria. Ele cumpria sem prometer. Prefiro criminoso que constrói escola a político honesto que não faz nada.
Críticos argumentam que Zé estabeleceu precedente perigoso ao legitimar crime através de fins sociais. Métodos ilegais, por mais bem-intencionados, enfraquecem Estado de Direito e criam expectativa de que fins justificam meios. Zé era paternalista que perpetuava a dependência, critica a analista. Ao invés de pressionar governo por melhorias, população se acomodou com soluções criminosas. Era assistencialismo que impedia mobilização política legítima. Verdade provavelmente está na complexidade. Zé era produto de Estado ineficiente que não conseguia cumprir deveres constitucionais básicos. Preencheu vácuo social com métodos questionáveis, mas eficazes. A trajetória de Zé do Rádio serve como espelho incômodo da sociedade brasileira. Revela país onde crime organizado pode ser mais eficiente que instituições democráticas na garantia de direitos fundamentais. Seu caso levanta questões que permanecem atuais. É ético violar lei tributária para financiar educação que governo deveria fornecer? Fins sociais justificam meios criminosos? Estado tem legitimidade para punir quem supre suas próprias falhas? Zé representa dilema moral permanente. Reflete filósofo especializado em ética. Em sociedade justa, suas ações seriam desnecessárias. Em sociedade injusta, tornam-se quase inevitáveis. Mais importante, história demonstra que romantização de criminosos do bem pode mascarar problemas estruturais que exigem soluções políticas, não criminais. Zé era sintoma, não solução, de Estado que abandonou responsabilidades sociais. Hoje, programas governamentais de transferência de renda, expansão da educação pública e universalização da saúde tornam figuras como Zé do Rádio menos necessárias. Era a evolução institucional que seu caso ajudou a acelerar. Zé do Rádio morreu como viveu. Homem contraditório que usou métodos errados para fins corretos. Era criminoso que expôs falhas do sistema, filantropo que financiava a caridade com sonegação, cidadão que cumpria a Constituição violando leis. Sua história permanece como lembrança de que, em país desigual, até criminosos podem ter função social. E isso deveria envergonhar qualquer sociedade que se pretenda justa e democrática.